Projeto Fragmentos, novela número 24, As Três Marias, escrita por Wilson Rocha e Walter Negrão, inspirada no romance de Raquel de Queiroz. Novela exibida no horário das 6 entre 1980 e 1981. Eu lembro das Três Marias quando passou, eu era criança e definitivamente essa era uma novela que não me interessava. Eu achava chatíssima, mas eu era criança, né, gente? Talvez eu não fosse o público-alvo para ela ou eu tivesse coisa mais interessante para assistir nos outros canais ou para fazer fora da televisão. O último capítulo dessa novela rolou aí, né, pela internet nos anos 2000, então era o que nós tínhamos disponível. E agora o Globoplay trouxe 6 capítulos no Fragmentos, os 2 primeiros, 2 do meio e os 2 últimos. E eu confesso para vocês que eu gostei, eu achei interessante o que eu vi. Preciso primeiro informar que o autor da sinopse era o Wilson Rocha. Ele escreveu alguns capítulos, não lembro exatamente quanto, mas chegou um momento em que o Wilson Rocha foi afastado da produção, atrasou a entrega de capítulos, enfim, e acabou substituído pelo Walter Negrão. Na realidade, a novela havia entrado numa crise porque a audiência estava muito baixa. O Walter Negrão foi chamado para, entre aspas, dar um jeito na novela. E ele, de fato, acabou dando um jeito, porque ele criou lá um quem matou Teresa, que foi um mistério que permeou a metade da novela em diante, e acabou levantando a audiência da novela. Um pouco, né? Talvez nem tanto quanto a Globo esperava. A novela não é considerada um sucesso nem nada, mas, curiosamente, As Três Marias foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, apesar de não ter feito sucesso. Eu lembro dessa reprise, também não me interessei em assistir na reprise, lá no início dos anos 80 ainda, mas foi uma novela muito picotada. E é curioso também que vocês perceberam que As Três Marias tem 2 aberturas? Explico. Na primeira abertura dos 2 primeiros capítulos, o crédito da autoria da novela é do Wilson Rocha, a novela de Wilson Rocha. Nos capítulos do meio em diante, já aparece atualizado novela de Walter Negrão. Porém, nos 2 primeiros capítulos, existem alguns frames que são diferentes daqueles vistos nos demais capítulos. Frames com fotos das atrizes protagonistas. Então, se vocês prestarem bem atenção, tem fotos diferentes lá nas aberturas dos 2 primeiros capítulos das Três Marias. Bem, o fato é que o Walter Negrão acabou escrevendo a maior parte da novela. Ele escreveu mais da metade de As Três Marias, né? A própria Raquel de Queiroz, a autora do livro que originou a novela, ela externou publicamente, tanto no Roda Viva, no programa Roda Viva nos anos 90, quanto em uma entrevista às Folhas Amarelas da revista Veja, que ela não gostava da novela. Ela não gostou nem um pouco da adaptação das Três Marias. Ela, inclusive, teria pedido ao Boni que, caso a novela fosse vendida para o exterior, que o nome dela não fosse creditado. Ou seja, ela não queria relação alguma com a produção da Globo. Bem, o que eu mais gostei nesses fragmentos das Três Marias foi a ousadia de algumas abordagens na trama da novela, porque pensem bem, era uma novela do horário das 6, que foi ao ar entre 80 e 81, período de ditadura militar ainda. Uma novela muito visada pela censura do governo federal. E, no entanto, As Três Marias tratou de suicídio e de aborto de uma jovem solteira. Bem, o suicídio ele aparece apenas no último capítulo da novela. O personagem Aloísio de Marco Nanini comete suicídio, né? Ele sai para voar de asa delta e não volta. É claro que a novela não mostra a cena do suicídio, né? Fica tudo implícito. Ele deixa lá uma carta de despedida para a mãe dele, tem aquela sequência toda em que ele está pensativo, que ele parece triste.
A mãe depois vai embora, tem aquela cena que o apartamento está vazio, ela para olhar o apartamento vazio, depois sai chorando, enfim. A Luísa cometeu suicídio. Hoje em dia isso não iria nem ao ar, porque existe todo um cuidado para falar sobre suicídio, né? A outra questão é o aborto de uma jovem solteira. Gente, no primeiro capítulo, a personagem Teresa, vivida pela Cátia D'Angelo, está andando no calçadão da praia, no Rio de Janeiro, e ela está com um papel dentro do envelope e anda pensativa, pensativa. Aí ela liga para os pais, ela quer falar alguma coisa para os pais, mas ela não consegue. Aí tem o namorado dela, que é o Lucas, o personagem do Cadu Moliterno. Ela quer falar pro Lucas. Depois tem uma cena que parece que ela falou pro Lucas e o Lucas meio que quer saber o que é que eles vão fazer a partir daquele momento. Ou seja, a Teresa recebeu um teste de gravidez com resultado positivo, não conseguiu falar para os pais, fica implícito também que o pai de seu filho, do bebê que ela está esperando, é o Lucas. Isso em pleno ano de 1980. Lembrando que naquele ano a novela das 8 da época era Coração Alado, né? Que teve cena de estupro, que teve cena de masturbação, que teve feminicídio, ou seja, as novelas estavam tratando de temas fortes, né? Em momentos difíceis. Principalmente por uma novela do horário das 6, uma novela das 8 da noite, Coração Alado, de Janete Claire, tudo bem, mas uma novela no horário das 6. Eu achei isso bastante curioso, bastante interessante, essa ousadia. Bem, é claro que nada disso foi mostrado explicitamente, é tudo nas entrelinhas. E eu gostaria de saber como que foi a abordagem sobre o aborto, porque na realidade os 6 capítulos eles não deixam claro que ela teria feito um aborto. Porém, a gente sabe já nos capítulos finais que a Teresa ela morre. Como ela morre? Ela morre durante uma cirurgia de aborto. Quem mata a Teresa é o médico que está fazendo o aborto dela. Amando da personagem da Jacqueline Laurence. Ela é a pessoa que pediu que o médico matasse a Teresa. Ela fez isso por ciúmes. Depois ela mesma matou o médico, né? Ela ainda matou o personagem do Denis Derquian, o Antônio, que descobriu o que aconteceu, né? Então ela pediu que o médico matasse Antônio e depois ela mesma matou o seu cúmplice. Ela matou o médico, que foi vivido pelo ator Roberto de Cleto. Outra coisa que eu acho muito curiosa é sobre o primeiro capítulo ser apenas a respeito de Teresa. Gente, a novela se chama As Três Marias. As protagonistas são as Três Marias do título. A Maria José, que é a Glória Pires, a Maria Augusta, que é a Nádia Lippe, e a Maria da Glória, que é a Maitê Proença. No entanto, as Três Marias praticamente não são mostradas nos 2 primeiros capítulos. A própria Glória mal aparece. Se eu não me engano, não tem nem fala da Glória. Ela aparece de longe. A Guta e a Maria José aparecem, tem falas, mas também não fica muito claro a história dessa amizade das Três Marias, não está muito claro, né? Os 2 primeiros capítulos são todos sobre Teresa, como se a Teresa fosse a protagonista da novela. Mas ela não é a protagonista. Eu achei isso tão estranho. Isso não é uma forma que a gente conhece assim muito ortodoxa de começar uma novela, né? Porque a gente sempre entende que no primeiro capítulo a novela tem que apresentar a história, tem que deixar claro para o público do que aquela história se trata, né? E a história é sobre a amizade das Três Marias e os problemas que essa amizade, que esses envolvimentos acabam acarretando. E, no entanto, está tudo focado na Teresa. Eu achei isso estranhíssimo. Eu nunca vi isso em nenhuma novela.
parece que a protagonista da novela é a Teresa, a personagem da Cátia D'Angelo, e não as Três Marias. A novela deveria ter se chamado, então, Teresa, né? Porque, afinal de contas, tudo é sobre Teresa. Porque depois tem o Quem Matou Teresa. É muito estranho. Bem, é claro que nos dois primeiros capítulos é tudo extremamente dramático, porque está tão focado na Teresa, na dor da Teresa, na apreensão da Teresa, na preocupação dela, que é uma carga dramática muito grande. Eu realmente achei pesado. Olhando os capítulos do meio, não, a situação não melhora, né? A novela continua assim, um tanto quanto desinteressante. É claro que é muito difícil de analisar apenas 6 capítulos, né? E nos últimos capítulos é a elucidação do mistério que matou Teresa. Eu não vi nenhum alívio cômico, talvez o personagem do Edson Silva com a personagem da Heloísa Arraso fossem um alívio cômico da novela. Talvez, provavelmente. Eles tiveram algumas cenas ali que tinham uma leve comicidade, mas também não ficou claro. Bem, enfim, eu achei a novela extremamente dramática. Bem, eu adoro a trilha sonora de As Três Marias, porque tem músicas muito boas que fizeram muito sucesso naquele início dos anos 80. Tem, por exemplo, Rua Ramalhete, do Tavito, que eu lembro que era uma música que tocou bastante e é uma música muito bonita. Eu e a Brisa, né, uma versão da Baby Consuelo, que é uma música belíssima, música da abertura. Aliás, eu gosto dessa abertura. É uma abertura super simples, ela não tem nada de especial. São apenas fotos das protagonistas em cores saturadas, em verde, marrom, azul, e aqueles créditos que deslizam pela tela. Eu acho tão bonito aquilo, sabia? Simples e bonito, sabe? Fonte da Saudade, de Cleiton e Cledir, que é uma música que eu adoro, mas infelizmente não tocou na novela, ou pelo menos nesses fragmentos que a gente viu. E é claro, Canção de Verão do Roupa Nova, que foi o primeiro grande sucesso do Roupa Nova, de um disco de 1980, e acabou se tornando o hino do verão de 1981, né? E é muito legal também que essa música também era a música das vinhetas de intervalo, de estamos apresentando e voltamos a apresentar. E é a música que termina a novela, né? Que é um casamento lá da Maria José e do Lucas. Aí tem as cenas do casamento, aí começa a tocar a canção de verão, aí aparecem fotos dos atores do elenco. Eu gostei dessa forma de finalizar a novela, achei bem interessante. Sobre o elenco, bem, não dá para a gente também tecer muitos comentários a respeito de interpretações. Eu não vi nenhuma grande interpretação. Parece que Nadia Lippe foi um grande destaque na novela. Eu gosto muito de Nadia Lippe em novelas e gosto muito dela como atriz. E do pouco que a gente viu, parece que ela estava muito bem. A Glória Pires eu achei que estava correta. A Maite Proença tinha uma personagem um tanto quanto ingrata nas mãos, uma personagem muito dramática. A Glória. Aliás, a estreia de Maite Proença na Globo, né? Vinda da TV Tupi. Eu também gostei de ver Jacqueline Laurence como uma vilã. A gente não se habituou a ver Jacqueline Laurence como vilã, e ali ela faz a vilã da novela, Alzira, que ela é meio obcecada pelo ex-marido, que é o personagem do Ednei Giovenazzi. Porém, o que eu mais gostei de ver no elenco foram as duas Elizabeths. As atrizes Elizabeth Gasper, como Júlia, mãe da personagem da Glória Pires, e a atriz Elizabeth Hartmann, como Lourdes, madrasta da personagem da Nadia Lippe. Eu sei que era a segunda novela dela na Globo. Eu lembro dela na novela Olhar e os Lírios do Campo, também uma atriz vinda das novelas da TV Tupi, né? Ela tem uma longa carreira nas novelas da Tupi. Também gostei muito de ver Glauce Graeb,
outra atriz advinda das novelas da TV Tupi. As Três Marias também não foi a primeira novela da Glauce Graeb, ela havia feito a novela anterior no horário Marina. Para quem não sabe, Glauce Graeb é irmã de Nívia Maria, né? E ela ficou famosa pelas vilãs que ela fez nas novelas do SBT a partir dos anos 90. Fascinação, depois novelas dos anos 2000 em diante. Uma atriz que eu gosto muito, também lembro dela das novelas da TV Tupi. Nós vimos também Clarice Derzier Luz, que na época assinava apenas Clarice Derzier. Foi sua primeira novela, né? Jovenzinha, fazendo uma personagem difícil, uma mulher, uma moça sofrida, mulher do personagem de José de Abreu, que era um cara irresponsável. E ainda vimos nos 2 primeiros capítulos o Osmar de Matos, né? Um ator, um jovem ator promissor naquela época, que acabou falecendo antes da novela estrear. De acordo com as pesquisas, Osmar de Matos aparece nos 5 primeiros capítulos de As Três Marias. Ele morreu ainda muito jovem num acidente automobilístico antes da estreia das Três Marias. Ele era um ator que havia atuado nas novelas Dancing Days e uma novela da Bandeirantes. Eu não lembro se Cara a Cara ou Pé de Vento, uma dessas novelas da Bandeirantes. As Três Marias seria a terceira novela dele. Infelizmente, ele acabou falecendo. Vocês gostaram do que viram? Do que vocês gostaram, do que não gostaram? Deixe os comentários aqui. Aproveitem para seguir o canal, acionar a sinetinha. E aí a gente se vê no próximo mês com mais uma novela do Projeto Fragmentos. Até lá!